Olá, estudantes. Vamos resolver hoje a questão 126 no caderno amarelo sobre condução de calor para o Enem 2021. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz, então note, condução, ela conduz mais calor, a panela que conduz mais calor, ela é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente, e isso vai gerar economia de gás e vai dar ali vantagem para o dono do restaurante. A taxa de condução do calor depende da condutividade térmica do material, que é uma propriedade do material, da sua área e da diferença de temperaturas, e também da espessura, né? Sendo que a relação, né, a quantidade de calor trocada no tempo é igual a K, condutividade térmica, proporcional, né, a área que troca de calor, a variação de temperatura e inversamente proporcional à espessura. Então, em panelas com dois materiais, quando os dois materiais estão ali unidos, essa taxa ela pode ser dada por essa equação, ok? Onde D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais e K1 e K2 são as condutividades térmicas dos materiais. Então, os materiais mais comuns no mercado para panelas são alumínio, as ligas de alumínio, ferro, o aço e o aço combinado com o cobre, né? Então, nós temos três propostas: a panela de alumínio, a panela de ferro e a panela onde o fundo é uma combinação de aço com cobre. Então, compara-se uma panela de ferro, de alumínio, e uma composta, né, de metade de cobre, metade da espessura de cobre, metade da espessura de aço. Todas com a mesma espessura total e a mesma área de fundo, e também a mesma variação de temperatura. Então, a ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é. Então, é, a mais econômica vai ser aquela que transfere mais calor no tempo. E a menos econômica é a que transfere menos calor. Então, se a gente vê aqui que a condutividade térmica do alumínio é quase o triplo do ferro, e levando em consideração que a área é a mesma, a variação de temperatura é a mesma e a espessura é a mesma, obviamente o alumínio ele vai transferir aproximadamente 3 vezes mais calor no tempo do que a panela de ferro. Então, o alumínio ele vai ser mais econômico do que o ferro. Então, a gente já pode excluir aqui algumas alternativas. Por exemplo, letra E não faz sentido o ferro ser mais econômico. E também aqui a letra C, o ferro está na frente, né, do alumínio. Mas a gente pode fazer esses cálculos fáceis, né? Vamos fazer aqui, ó. A quantidade de calor trocada no tempo para o alumínio vai ser 20 vezes, né, a área, 20 é a condutividade térmica, a área, a variação de temperatura e a espessura, que são constantes. O ferro vai ser 8 vezes isso, né? A área, vezes a variação de temperatura e a espessura. Então, para calcular a troca de calor no tempo para a panela que tem aço e cobre, nós vamos usar essa equação aqui, ó. Então, tá aqui. Área, ΔT constante, D1 vai ser metade, né? Então, 1, eu tirei esse ΔT e joguei para cá, ficou 1 sobre D1 vai ser 0,5, porque é metade da espessura, 0,5D, por 5, que é a condutividade térmica do aço, mais 0,5D, a metade da espessura, por 40, que é a espessura ou a condutividade térmica do cobre. Fazendo essas equações, manipulações matemáticas simples, né, nós vamos ter que vai ser 80 nonos, né, que vai dar 8,8. Então, a gente pode dizer que a panela de cobre e aço ela é um pouco melhor do que a do ferro, mas ela perde, né, para o alumínio, né? Então, a ordem é esta: alumínio, depois a panela de cobre e aço e, por fim, a panela de ferro. Uma questão bem legal, simples, né? Mas bem interessante aí, lembrando que é do Enem 2021, ok? Então, nos vemos na nossa próxima aula.